E diz: Senhor, fala para essas... Senhor não, diz Jesus, fala para essas pedras se tornarem pão. Aí Jesus vira para o diabo e diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? Você está entendendo? O que prevalece na tua vida, na minha vida, não é circunstância, é aquilo que saiu da boca de Deus. Jesus falou para o diabo ali, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? Se Deus decretou algo em teu favor, meu irmão, fica tranquilo. Se Deus decretou a tua vitória, fica tranquilo. Se Deus decretou um projeto para você, fica tranquilo. Ainda que a circunstância vai vir acontecer como veio na vida de José. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que mesmo José sendo escravo ali na casa de Faraó, né? A Bíblia diz que o eunuco, o chefe da casa de Faraó, chamado Potifar, compra ali dos ismaelitas aquele jovem José para se tornar escravo na casa do seu senhor. Só que a Bíblia nos diz que Deus era com José. E tem gente que acha, irmão, que quando está passando por uma prova, Deus não é com ele. Não é assim? E Deus não é comigo. Como a Bíblia diz que Deus era com José, mesmo sendo escravo. Você já leu lá no versículo 21 desse mesmo capítulo? José preso e a Bíblia dizendo: Deus era com José. Vai entender isso. Tem gente que não está entendendo. Tem um que está pegando já ele. Tem gente que quando está passando por uma prova, por algum vento, alguma adversidade, ele diz assim: Deus não é comigo. José 2 anos na cadeia, preso inocentemente por uma acusação. E a Bíblia diz assim, e nesse mesmo capítulo, se você quiser ler, pode acompanhar. E Deus era com... As circunstâncias não impedem que Deus é contigo, meu irmão. As circunstâncias que você vier vivenciar, passar ou estiver passando, isso não impede que Deus é na tua vida, meu irmão. Louvado seja Deus. A Bíblia diz nesse mesmo capítulo, louvado seja Deus, né? Aqui no versículo, né? Glória a Deus, aleluia. Se você observar, a Bíblia nos diz no versículo 21, o Senhor, porém, estava com José. E aonde ele estava? Preso, encarcerado. Aonde colocava José, Deus era com ele e ele prosperava. Olha a diferença de quem a pessoa Deus está com ele. Olha só. Aí trazendo para o nosso dia, a porta fechou do emprego. Aí os crentes, maioria, não estou generalizando não, tá, irmão? Não estou dizendo que é todos não, mas Deus não é comigo. Fiquei enfermo, Deus não é comigo. Um profeta cheio da graça de Deus, igual Eliseu, né? Ficou enfermo. Imagine eu e você. O homem era cheio da graça de Deus, que até tocar nos ossos dele, ressuscitou de fundo lá. Imagine eu e você. O processo e as circunstâncias não invalida a presença de Deus na tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando chega ali, quando chega na casa ali como escravo de Faraó, louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz que ali ele foi, né? Deus concedeu graça ali nos olhos ali de Faraó, do eunuco de Faraó, louvado seja Deus. Graça a ele, irmão. E colocou ele ali e viu que tudo que José fazia, colocava as mãos, era diferente, irmão. Irmão, quem tem Jesus na vida é diferente, irmão. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz que tudo que ele ia fazer, colocava as suas mãos, Deus ali era com ele e exaltava ele. E a Bíblia diz, agora que o chefe ali, o eunuco de Faraó, louvado seja Deus, dá essa informação até seu chefe, irmão. E agora a Bíblia nos diz que confiaram a José ali a sua casa, ali algumas missões ali, né? Algumas responsabilidades. Só que o inimigo, irmão, ele nunca vai ficar parado. Tem uma coisa que o diabo usa muito para impedir e degrenir os homens de Deus, é um tal de calúnia. Mentira, aí, meu irmão. Só misericórdia.
você não fez, até o que você fez, mas fala não o que você não fez. Cadu. O diabo, quando viu José sendo exaltado ali, louvado seja Deus, a primeira coisa que o inimigo fez foi armar uma cilada, mas José não caiu. E a Bíblia nos diz ali que José foi acusado agora de assediar ali a esposa, né, ali de Faraó. Olha só. Tentaram ali, louvado seja Deus, conseguir umas provas. Não vou entrar em detalhe aqui, todos nós sabemos que houve ali, né? Ele estava separado, chegou ali, né? O diabo ali usando aquela mulher ali para, né, armar uma cilada para ele. Só que a Bíblia nos diz que por essa calúnia, irmão, José foi para onde? Dentro, isso, em uma masmorra, né? Que é a prisão subterrânea. Olha só. A Bíblia nos relata que ele ficou ali aproximadamente, isso é a Bíblia que relata isso, tá? Aproximadamente 2 anos. Só que o diabo pensou assim, né? Agora ele está preso, o sonho não vai se cumprir. Ah, meu irmão, lá no cárcere ele foi chefe dos carcereiros, ele foi chefe lá dentro. Aonde tentar, irmão, contra a tua vida, o escolhido de Deus, Deus cada vez mais exalta mais, dá mais. Aleluia. Quem tenta impedir os planos de Deus na vida de um escolhido, de uma escolhida, irmão, quanto mais luta, mais Deus evidencia ele. E quanto mais tenta ofuscar ele, mais Deus coloca brilho do Espírito Santo nele. Não adianta, irmão. É Deus dizendo, eu vou mostrar quem é que está com ele, quem eu sou na vida dele. O diabo é uma conjecturação minha, né? Eu imagino que o diabo deve ter pensado agora, olha só, arrumou uma calúnia para ele está preso agora, ele vai murmurar do Deus dele, e as promessas não vão se cumprir. Irmãos, você sabe o que é você ficar 2 anos em um cárcere ali, irmão, inocentemente? Será se eu e você conseguiria ainda se manter íntegro diante de Deus? Ou se nós iríamos murmurar? Paulo e Silas, eles ensinaram uma coisa à igreja que é muito bom para nós pegarmos. A Bíblia diz lá em Atos Apóstolos, Paulo e Silas estavam ali, né, lá no capítulo ali, louvado seja Deus, né? 16, se não me engano, verso 25. A Bíblia nos diz que Paulo e Silas ali estavam em um cárcere, em uma cadeia. Por causa de quê, irmão? De crime? Não. Por causa de uma libertação. Paulo agora liberta ali, né? Estou abrindo um parênteses, já vou voltar aqui para a palavra, tá? Bem rápido. Paulo e Silas estavam ali num cárcere preso, né? Sem motivo algum, não cometeram delito algum diante né, da sociedade ali, apenas porque Paulo ali, louvado seja Deus, repreendeu, expulsou o espírito de adivinhação de uma jovem, a qual estava dando o que? Lucro a seus senhores. Aonde Paulo foi parar? No cárcere. E Silas, eles também poderiam ter pensado e murmurado, né? Olha onde nós estamos, não matamos, não roubamos, não transgredimos. Poderia murmurar ou não poderia? Mas o que foi que eles entenderam? Adorar. O varão pregou ali, o varão está pegando já ali, ó. E eles entenderam que a murmuração não ia resolver. Sabe o que foi que eles fizeram? Um adorou e o outro fez o quê? Um canta e outro prega, não foi isso? O diabo achou que ia parar Paulo e Silas, não foi isso? Só que a Bíblia diz, e minha Bíblia, a tua Bíblia diz que lá onde ele estava adorando, um pregando e outro adorando, quem estava ouvindo? Já pode observar lá na tua Bíblia. Os presos estavam ouvindo. Lá dentro Paulo estava continuando pregando o Evangelho. E quem para, olha Deus dizendo, não para, quem eu levanto, quem eu chamo. A Bíblia diz que ali era tão alto o louvor deles, né, que os presos estavam ouvindo, irmão. Ou seja, tudo aquilo que o inimigo tenta elaborar para te parar, me parar. Aleluia. Aleluia. Deus, ele vem ali e confunde, irmão. A Bíblia não diz que o inimigo tentou parar José de todas as formas para que a promessa não viesse se cumprir, irmão.
Muitas das vezes o inimigo da nossa alma, ele faz isso conosco também. Às vezes Deus diz: olha, eu tenho um chamado na tua vida, você vai ser um pregador, uma missionário, eu tenho algo na tua vida, você vai fazer isso, olha só, eu vou te usar dessa forma, eu vou fazer isso na tua vida. Aí a gente acha que o inimigo ele vai ficar de braço cruzado. Lembra que quando Deus tira o povo da escravidão lá do Egito, o inimigo foi de braço cruzado, eles vieram atrás para impedir a promessa de Deus. Vieram atrás, irmão. Tem promessa. O adversário nunca vai ficar de braço cruzado para quem tem promessa, não, irmão. Você tem promessa diante de Deus. Quem te chamou, que elaborou um projeto da tua vida, não foi um pregador, não foi um ministério, foi o próprio Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que quando o inimigo tentou ali, louvado seja Deus, falou: agora ele está preso, agora ele vai murmurar e não vai mais esperar isso, né? A promessa não vai se cumprir. Mas aí que o diabo se enganou, ficou confundido, irmão, porque lá dentro a Bíblia diz no versículo 21 que Deus era com José. Lá ele foi chefe ali dos presos. Deus deu graça a ele lá dentro ali, daquela masmorra, daquele cárcere ali. E ele foi reger os outros presos. Olha só, o diabo falou, né? Pensou que o diabo deve ficar maluco. Deve ter esse dia, deve ter dormido com a cabeça ali, que só Jesus, né? Olha só, achei que ia para ele. Não tem como eu vencer ele. Aonde eu tento contra a vida dele, Deus prospera ele. Tá pegando aí, irmão? Dá um glória para Jesus. Tu tá entendendo aí por que o inimigo não te parou até hoje? Tentar, ele tem tentado muito. Tentar, ele tem tentado muito, mas tu entende o porquê ele não te parou até agora. E a Bíblia não diz que teve o tempo ali certo de Deus tirar ele dali, irmão. Quando Deus tira José dali, né, eu não vou especificar aqui, né, como foi a forma que nós sabemos. Deus deu um sonho ali a José, não, dois presos tiveram um sonho ali, louvado seja Deus, nós sabemos já essa história. Um era o padeiro ali, né, e o outro era o copeiro. Quando chega o tempo certo de Deus exaltar, irmãos, Deus usa de circunstância. Louvado seja, muitas das vezes nós não entendemos como Deus trabalha, irmão. A nossa mente é muito limitada para entender como Deus age. O intento do coração de Deus, nós não sondamos com o nosso coração. Porque em Isaías capítulo 55, versículo 8, o próprio Deus está falando ali por intermédio de Isaías, dizendo: olha, fala para o meu povo que assim como os céus são mais altos, assim são meus planos, meus caminhos. Muitas das vezes nós não entendemos como Deus permite as coisas para nos aproximar dele. Quer ver uma coisa? Cada um que está aqui veio por causa de alguma circunstância para Jesus. Não foi ou não foi? José, depois ele reconheceu isso. Quando ele estava já no trono, ele falou para os seus irmãos: eu sei que agora foi um projeto de Deus por eu passar por tudo isso. Se não fosse a enfermidade, o problema, a dificuldade, o mundo não estaria na presença do Senhor. Deus, ele sabe. Cada um que se aproximou do Senhor foi mediante mediante ao Espírito Santo de Deus, claro, mas por alguma circunstância. Se José não tivesse sido vendido, escravo, tinha chegado lá, governador do Egito, né? Nós vimos um testemunho aqui, né, do varão de Deus aqui, né, que deu um testemunho, né, meu Deus, aqui testemunho forte, né, do irmão Adeus. Deus o curou de, ele falou aqui, né, glória a Deus, do vírus a HIV, né. Aleluia. Deus tirou ele da onde? Da prática do homossexualismo. E se Deus, né, usa das circunstâncias para nos aproximar dele.
Aleluia. Eu mesmo, louvado seja Deus, eu nem sabia que eu tinha um chamado pela misericórdia de Deus, miserável que eu sou. Mas eu lembro que Deus, eu sempre tinha um temor no meu coração, desde criança, que eu era crente, mas não uma firme, né? Assim, tinha aquele temor no meu coração. E eu lembro que eu sempre correndo do chamado. E eu ia para as igrejas e Deus usava lá, os profetas ali. Uma vez Deus usou uma senhorzinha, bem, já quase 90 anos. Eu ia sair do culto, ela falou assim: meu filho, olha, Deus não te quer ali. E eu ficava no último banco lá, irmão. Eu nem imaginava passar por aqui. Ela falava: meu filho, Deus não te quer ali, não. Aí eu apontava para o altar. O que essa senhorinha está dizendo para mim, meu pai? Aí outra vez eu estava na igreja, tinha uma missionária alta, quase 2 metros, parecia uma índia. Aí quando terminava o culto, as pessoas oravam por ela, com ela, né? Alto, cabelo assim, morena, parecia uma índia mesmo, a missionária. Aí ela, quando terminava os cultos, às vezes as pessoas faziam uma fila para orar com ela. E um dia desse eu peguei a fila ali também, fui lá para trás e falei: antes de ir embora eu vou pegar uma oração aqui com a serva do Senhor. Aí quando tem umas 4 pessoas assim, mais ou menos, para chegar em mim, ela nem esperou chegar em mim. Apontou o dedão dela, e ela era alta, grande, eu baixinho assim, eu falei: agora vai vir correndo lá para mim, né? Apontou o dedão de profeta, falou assim: pastor. Aí eu olho para trás e digo: ela está falando com qual pastor, meu pai? Ela falou: é você. Eu olhei ainda para trás para mim, ela falou: pastor? Aleluia. Eu dei uma olhada para trás, né? Olhei assim, não vi nenhum pastor, só vi a parede que estava para trás de mim. Ela falou isso mesmo. Glória a Deus. Depois de 10 anos tem coisa, irmão, que não se cumpre na nossa vida de uma hora para outra, não, irmão. Olha como é que olha o processo de José para ele chegar a governador. Aleluia. Tem coisas, tem processo que é rápido, tem coisas que é de forma elaborada por Deus. Passou-se 10 anos. E eu sempre fugindo. Um dia Deus me arrebatou. Eu tenho muita, pela misericórdia, Deus me mostra muitas coisas assim, irmão. Quando é comigo, tratar algo comigo. Me arrebatou, irmão, muito alto. Não sei se foi qual foi o céu, né? Eu não tenho nem ousadia para dizer qual foi a dimensão do céu. Foi o primeiro, o segundo, o terceiro, mas muito alto. E ali o Senhor, só que eu vi foi um trono, irmão. Eu vi alguém sentar lá, só que eu não olhava ao rosto. Eu nem podia, porque quando eu cheguei lá naquele cenário, eu cheguei com minha face no pó, assim. Tentava levantar, não conseguia de forma alguma. Irmãos, quem estava no trono se levantou, pisou assim na minha mão, assim, ó. Isso aqui, irmão, eu estou falando isso aqui, não sei porque Deus está falando assim. Tem para quem está correndo de chamado, corre não. Corre teu chamado não. Se levantou do trono, tá, do jeito que eu cheguei, com minha face no pó, não podia me levantar não, irmão. Tinha uma força me impressionando para baixo. Penso eu que seja Deus, claro. Grande trono, né? Não tem nem ousadia para falar que é Deus, né? Como Paulo falou que não tinha ousadia para falar, que era ele que foi arrebatado lá naquela visão, né? Saiu do trono, pisou assim na minha mão. Eu vi, irmão, aquele pé, pisou nas minhas mãos. Pisou, irmão. E dali eu desci de novo. Mas é muito rápido, irmão. Arrebatamento de espírito é muito rápido, né? Só que tu vai consciente, vem consciente, né? Na hora de sonho, não é arrebatamento mesmo. Tu sai da tua consciência, vendo tudo, ciente de tudo. Quando pisou na minha mão ali, eu desci de novo. E eu trabalhava com venda, trabalhava por conta própria, né? E desde ali, quando Deus pisou ali na minha mão ali, meu irmão, depois que eu vim dali, eu disse: Senhor, o que o Senhor quis falar comigo? Deus falou: a partir de hoje, tu está nas minhas mãos. E eu, do meu meio, das pessoas que trabalhavam comigo, eu era o mais, antes desse acontecimento, eu era o mais, como é que se diz? Eu era o que vendia mais. Só que depois que isso aconteceu, eu não vendia mais, era nada. Era Deus dizendo assim: tu vai ter mais comigo ainda. Deus me querendo me usar pela misericórdia
para pregar a palavra e eu focado. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar não, tá, irmão? Não é isso não. Estou falando que isso ali eu estava focado, ligado muito só desse lado. Mas a gente tem que trabalhar, todo mundo, amém? Não é isso que eu estou querendo pregar não. Só que eu não queria, eu estava focado só no trabalho. E Deus falou, vamos ver então a partir de agora. Meu irmão, todo mundo vendia e eu não vendia nada. Aí eu fui para a igreja, passei por várias igrejas. Eita, meu Deus. Deus, irmão, Ele usa das circunstâncias para fazer o que Ele quer. Já vou voltar aqui para o texto. Fechou ali tudo ali. Aí eu fui para 3 igrejas ali, nenhuma. Chegou uma, Deus me confirmou. Aí quando eu comecei, aí eu fui para a primeira, Deus me confirmou, não me senti bem, fui para outra, não, na terceira. Aí eu fui, fiquei uns dias ali e parei. Aí relaxei de novo, fui de novo, o negócio de me focar só no trabalho. Abandonei de novo. Irmão, chegou instantaneamente, poucos dias. Quando deu 3 horas da manhã, o meu filho Isaac, a irmã que conhece, né? Ele está com 9 anos hoje, mas ele estava bem menor. Uns 3 anos para 4 anos. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Quando chegou meia-noite, meu filho começou a gritar, falou, tá, e eu desesperado, irmão. Eu acordei, né, com a mãe dele, lá, desesperado, né, procurando um carro ali, não queria levar ele para. E ele botar, irmãos, ele veio no algo e ninguém via nada. E chorando, irmão, ele estava tão vermelho, não sei se mijou lá, tanto pavor, irmão. Meu Deus. E eu desesperado, a mãe desesperada, e ela querendo descer ali para pegar um carro ali para levar. Eu digo, meu Deus, e eu ia de botar e fechava o rosto dele para ver se ele ia parar de ver, ou de via do mesmo jeito. Aí eu dizendo, é o capeta, é o diabo. Olha o que eu estava dizendo, não era o capeta nada. Era Deus dizendo, tu vai temar ainda? Era Deus. Aleluia. Não era o inimigo. Depois Deus me fez entender que ali era Ele. Ele se mostrou só para o meu filho de uma forma para aterrorizar. Irmão, Deus usa tantas circunstâncias que a gente nem sabe como. A gente quer uma justificativa. Irmão, mas poderia ter tocado em tanta gente. Falou logo na criança, era onde mais meu coração estava naquele momento ali. Glória a Deus. Ele vai logo aonde você está ali com o coração, o teu sentimento. Porque se fosse em mim, mostrando alguma coisa, eu ia aprender, eu ia orar alguma coisa. Mas na criança, 3 horas da manhã, irmão. Depois no dia seguinte eu fiquei ali ministrando com Deus. Deus falou, isso não foi o diabo não, foi eu. Glória. Aí quando eu comecei a me posicionar com Deus, Deus falou, me trazendo a conscientização. Tu tem um chamado, esse teu chamado já está atrasado. Aleluia. Mas culpado não era Deus, era eu que não me colocava. Aleluia. Era eu que tentava fugir. Quando Deus tem um projeto, irmão, tem um chamado, não adianta, irmão. Ele vai usar de circunstância para você entender e compreender. E a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, finalizando aqui, né, por causa do horário, voltando para o texto, e só abrir um parênteses para contar as experiências que a gente tem, irmão, com Deus. Se não é experiência de terceiro, não, é experiência própria, né? Então a Bíblia nos diz que José, louvado seja Deus, aonde o inimigo tentava atrapalhar o projeto de Deus na vida de José, Deus fazia o que na vida dele? Exaltava ele. Passou muito tempo, foi caluniado. Irmão, todo escolhido de Deus é quando outro dia eu estava pensando assim, irmão, e é verdade. Todo escolhido de Deus, ele não é caluniado, fala coisa que não existe, fala coisa, o diabo bota na mente das pessoas e fala tanta coisa que nem existe. Vocês já observaram isso? Mas isso é bíblico. Jesus falou que pelo meu nome sereis o quê? Odiado. Todo escolhido de Deus, irmão, para alguma missão, para algum projeto. Não estou falando de salvação, não, que o chamado de salvação é para todos, não. Mas por algumas missões que Deus chama, alguns compromissos. Irmãos, mas como é que. Olha José.
ficou 2 anos preso em uma masmorra por uma calúnia. O diabo bota na mente das pessoas, irmão, e fala coisas sobre o teu nome que você nem sabe de onde veio aquilo. O diabo trabalha com essa ferramenta da calúnia, você sabia disso? Quando os escolhi de Deus. Só se você o escolher de Deus e for com Deus, andar com Deus e ser sincero de Deus, a calúnia não prevalece. A calúnia na vida de José não prevaleceu. O que prevaleceu foi o que? O plano e o projeto de Deus. Olha aí você em pé, pela graça de Deus. Aí tem crente dizendo, não, eu vou desistir porque eu sou caluniado. Irmãos, sabe por que Jesus nunca parou? Quem sabe? Na caminhada. Caluniado ele foi, não foi? Traído ele foi, não foi? Desacreditado ele foi, não foi? Blasfemado ele foi, não foi? E outras coisas mais. Porque ele tinha convicção de quem? De quem tinha ordenado ele fazer a obra, que era o pai dele. Se você tem convicção do teu chamado e quem chamou for Deus, irmão, a calúnia não vai te... Ela vai vir, pode tentar te afetar, mas prevalecer jamais, porque Deus conhece os seus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que quando chega o tempo ali, irmãos, Deus não esqueceu, irmão José passando por tudo aquilo, mas nunca tinha esquecido a promessa que Deus tinha feito a ele. Eu creio, né? A Bíblia não fala, mas uma conjunturação minha de pensamento. Eu creio que quando você sabe que é 2 anos ali, irmão, com travesseiro ali, de dormindo ali naquele frio ali, naquela masmorra ali, meu irmão, que a Bíblia diz que era ali embaixo. Glória a Deus. Toda vez que o diabo vinha turbar a mente dele, ele olhava para quê? Para a promessa, foi um sonho que Deus deu para ele. Não olha para as circunstâncias, irmão. Olha para aquilo que saiu da boca de Deus em teu respeito. O que Deus falou para você? Você vai vencer, vai chegar lá? Que Ele vai te honrar, Ele vai te usar na terra? Então se assegura no que Deus fala. Foi assim que Deus falou ao diabo lá quando ele estava lá. Jesus falou ao diabo lá no deserto, Mateus capítulo 4. O diabo tentando turbar a mente de Jesus ali, louvado seja Deus, mas Jesus estava focado, ele sabia que tinha chamado e qual era a missão dele. Se você estiver focado em saber qual é a missão que Jesus te deu, tu não vai turbar teu coração, meu irmão. O diabo está aqui turbar a mente de Jesus. Olha como é que o diabo usou, olha o termo que o diabo usou lá no deserto. Se tu és filho de Deus, opa, quer dizer que o diabo não tinha certeza que Jesus era filho de Deus. Mas por que ele usou esse termo? Já parou para pensar? Olha a palavra que o diabo usou, varão de Deus. Está assim, não está? Se tu és filho de Deus, está assim ou não está a palavra de Deus? Por que o diabo usou se tu é? Colocou esse sim, se tu é filho de Deus. Ele não tinha certeza que Jesus era filho de Deus? Tinha ou não tinha? Mas porque ele chegou para Jesus dizendo lá no deserto: se tu és filho de Deus, manda-te, né? Pula daqui, transforma em pá, que o bicho é todo. Opa, ele queria turbar a mente de Jesus, mas não conseguiu, porque Jesus estava focado e sabia qual era a missão dele. Ele sabia que quem tinha enviado ele era o Pai para cumprir a missão. Meu irmão, não olha para as circunstâncias, não olha para o que o diabo diz, continua focado naquilo que Deus te designou, meu irmão. Sabe por que Pedro começou ali, as águas começaram a submergir na vida de Pedro? É simples de se entender. Quando o discípulo, todos nós sabemos, né? É um cumprimento aqui. Quando o discípulo estava ali, louvado seja Deus, Jesus estava ali alimentando aquela multidão, pregando. Não, primeiro Jesus estava pregando o sermão. Só que o sermão de Jesus, a palavra de Jesus era tão boa, irmão, que o povo tinha prazer. Começou de manhã, ficou à tarde, e ninguém já sentia fome, porque estava se alimentando a alma do Espírito, porque o que Jesus pregava era o Evangelho. O povo esqueceu até de comer, almoçar e tomar café. Irmãos, quando Jesus começou a pregar, quando viu, já estava tarde. Aí os seus discípulos estavam já perturbados, tocando Jesus, não tocaram no bom. Aí Jesus, está tarde, esse povo não comeu. Bora despedir eles para eles ir comprar nas aldeias. Jesus falou: não é misto, ou seja, não é certo que eles vão assim.
Quem vem na presença de Jesus não sai com fome, não sai sem nada, sai com bem, sai com vitória, meu irmão. Aí Jesus dá uma ordem para eles: olha, eu vou despedir a multidão, vocês vão para o outro lado. Quem tinha ordenado para eles ir para o outro lado? Jesus, né? Eles esqueceram. Quem tinha falado com eles era Jesus. Quando chega ali no alto mar ali, já a terceira, a quarta vigília da noite ali, vê o vento, vê a tempestade. Pedro remando, era pescador, né? Mas se amedrontou com a onda, com o mar, com o vento, tudo. A Bíblia diz, né, que ele remou, mas cada vez o estado ia de mal a pior, não desenvolvia nada, não produzia nada, o esforço dele. Quem vem? Jesus. Por cima do problema que estava afligindo ele. Não era onda, não era vento, ele vem logo por cima, mostrando que ele tinha domínio. Aleluia. Tinha passado. Ele tem domínio. Em qualquer vento, em qualquer tempestade. E a Bíblia diz que ficaram com medo, reconheceram, mas Jesus falou. Jesus falou: não tenha medo, sou eu. Não é um fantasma, não. Ele está achando. Só que quando Jesus, Pedro, que sempre tomava a frente, louvado seja Deus, era o líder ali entre os demais discípulos, né? Ele disse: Senhor, se é o Senhor, mande ter contigo por cima das águas. Olha a ousadia dele. Teve ousadia, não, mas está certo, teve ousadia. Mande ter contigo, Senhor, por cima. Ele nem quis ir nadando, ele pediu foi para andar igual Jesus, por cima. Manda eu ter contigo, Senhor, por cima, andando por cima das águas. Jesus falou o que para ele? Olha o comando de Jesus, ó. Você não pode perder o comando que Jesus te deu, irmão. Vem, Pedro. E Pedro agora começa a botar os pés para fora do barco, começa a andar igual Jesus. Só que quando Pedro olhou para o lado, tirou o foco de quem chamou ele e ordenou ele, cara, meu irmão, isso aqui é a queda de todo mundo. Se você tirar o foco daquele que Deus te ordenou e falou para você, irmão, se você for olhar para o lado, ver o vento, ver a tempestade, as águas vão submergir na tua vida, que é os problemas, a dificuldade. Só que a Bíblia diz que enquanto Pedro está olhando para quem chamou ele e ordenou ele estava sendo bem sucedido ou não estava? Estava, ele deu o primeiro passo, o segundo, o terceiro, e nada de afundar. Mas quando ele tira o foco de quem chamou ele, deu ordem para ele, ele fez o quê? Foi afundando, irmão. Não pode tirar o foco daquilo. José nunca tirou o foco daquilo que Jesus falou, que Deus falou que ia fazer na vida dele. Passou por circunstância, passou por problema, passou por calúnia, passou por perseguição, mas ele nunca tirou o foco daquilo que Deus falou para ele. Não pode tirar o foco. Se tirar o foco ali daquele que te ordenou, irmão, você vai naufragar. Pedro, enquanto estava no foco ali, naquela Jesus falou: vem. E ele foi, só que chegou, ele tirou o foco, ele tirou ali a visão, irmão. Ele tirou o propósito do seu coração. E a Bíblia diz que quando ele faz isso, ele começou a afundar. Mas por que ele não estava afundando antes? Porque ele estava o quê? Indo sobre a palavra de quem Deus ordenou ele. Continua sobre a palavra que Deus te ordenou. José continuou na palavra que Deus deu a ele. Deus deu um sonho, falou que ele ia chegar, ele ia ser exaltado, que ele ia ser um governador, e ele foi, meu irmão. Assim também na tua vida. Tudo aquilo que o Senhor já projetou para a tua vida, elaborou, é só perseverar. Não perde o foco, não olha para a tempestade, não vai vir calúnia, vai vir a perseguição, vai vir tudo isso, porque veio para a vida de José. Só que detalhe, quando o inimigo tentar contra a tua vida, Deus vai mostrar que é com você. Ele vai dizer: aqui não, aqui ele é meu, eu sou com ele, eu estou andando com ele, está andando comigo. Bendito seja Deus. Aleluia. O plano do inimigo não vai invalidar o plano de Deus na tua vida, igreja. Continua perseverando, fica de pé. Eu vou estar passando aqui para o pastor, aqui está faltando 10 minutos, quer fazer só 3 minutinhos de oração com você. Amém? Eu vou estar passando para o pastor. Glória a Deus. Fecha teus olhos, porque o Senhor vai
falar com você, já está falando. Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar direção hoje nesse lugar. Fecha teus olhos. Soberano Deus e bendito Pai. Ah, meu Pai, mediante a Tua poderosa palavra, Pai, a qual o Senhor nos concedeu nessa noite, Pai. Meu Deus, nós estamos aqui, Pai. Essa palavra profética, meu Pai. Ah, Senhor, porque o Senhor nos chamou para uma missão. O Senhor chamou a tua filha, a tua serva, o teu servo para uma missão, meu Pai. Mas nós sabemos que muitas das vezes o inimigo vai tentar, Senhor tem tentado. Ah, Jesus poderoso, mas o Senhor mostrou que era na vida de José. Meu Deus e meu Pai querido, eu creio que o Senhor vai estar mostrando para o inimigo, para o adversário, que o Senhor é na vida dele, que o Senhor é na vida dela, Senhor. Meu Deus, que o Senhor é nessa igreja, que o Senhor é nesse altar, Senhor. Meu Deus e meu Pai querido, toma cada vida nessa noite, meu Pai Santo. Ah, Senhor, nos ajuda, nos dá força. Meu Deus, nessa noite nós estamos saindo aqui abençoados. Ah, Senhor, com nossa vitória, com nossa bênção, porque o Senhor não dispensa ninguém, meu Pai. Ah, Senhor, com as mãos vazias. Não, Senhor, assim como o Senhor alimentou aquele povo, nós estamos saindo aqui alimentados pela Tua palavra. Nós estamos saindo aqui alimentados, Senhor. Ah, Senhor, pelo Teu Evangelho. Meu Deus, meu Pai querido, toma essa igreja, meu Pai. Toma os Teus filhos, toma as Tuas filhas. Meu Deus, toma o pastor dessa igreja. Ah, Senhor, o sacerdote, a qual o Senhor constituiu, meu Pai. Jesus é mais, Jesus querido. Toma o Teu filho, meu Pai, porque grande é o cajado que o Senhor colocou, meu Pai. Ah, Senhor, na vida do Teu servo, como o Senhor me fez contemplar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ah, Jesus amado, continua, Senhor, sendo com ele, continua sendo com Tua filha, vai dando graça, vai dando força, vai jogando por terra as muralhas de Jericó, que quem pedir, meu Pai, de tomar posse da bênção, que o ministério venha tomar posse da vitória, toda a muralha de Jericó, Senhor, cai por terra, nessa noite, nesse lugar, Senhor, todo gigante, meu Pai, cai por terra. Ah, Senhor, porque o Senhor peleja pelos Teus servos, pelos Teus filhos, Senhor, peleja por cada vida, Senhor. Ah, Senhor, que vem nessa noite, nessa mini vigília, Senhor, a qual o Teu Espírito Santo foi que conduziu, a qual o Teu Espírito Santo foi que falou, meu Pai, nessa noite. Continua, Senhor, conosco, continua, Senhor, abençoando o Teu povo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Aplaude Jesus, igreja. Glória a Deus, aleluia. Desde já eu quero agradecer, amém? A oportunidade que está passando para o pastor, ele vai estar dando continuidade, né? Talvez ele abra sessão aí, tá, né? Tá na direção dele agora, a partir de agora, amém? Que Deus abençoe a todos, tá? Fica na paz de Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos. Quem gostou da palavra da glória? Quem recebeu a palavra da glória? Glória a Deus. Uma hora de palavra, né, igreja? Deus trabalhou bastante, Deus agiu através da oração dos louvores. Amém? Quero perguntar se tem alguém que quer entregar algo de Deus, palavra de Deus, revelação do Senhor, né? Se tiver alguém para edificação da igreja, né? Amém? Glória a Deus. Eu creio que o pastor teve algo da parte de Deus e entregou, né? Mas se alguém esqueceu, né? Oh, glória, diga graças a Deus. Graças a Deus. Quem percebeu o tempo que ele estava falando, pregando, orando, ele estava falando algumas coisas que Deus estava dando para ele, né? Amém? Quem ouviu? Quem ouviu? Então, fica ligado. Amém, igreja? Amém, pastor? Sua vitória? Então toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Mais alguém tem algo para falar da parte do Senhor? A oportunidade? Amém, né?
mas Deus te dá cada dia mais força para você falar e cada dia mais Ele trabalha na sua vida, trabalha na sua vida sentimental. Quanto mais você fala, mais Ele pode trabalhar. O Senhor fala assim para ti, tá? Não tema, não fica com vergonha, porque às vezes o irmão fica assim, constrangido, mas não fica constrangido, porque quanto mais o irmão fala, mais libera uma vida sentimental, e mais